dia 9 de setembro da temporada 23, uma data incômoda para o principal jogador do elenco do Cruzeiro. Sim, tem o Matheus Pereira, tem o Arthur Gomes que chegaram aí depois, mas o principal jogador do Cruzeiro, e os números não mentem, é o BR9, o Bruno Rodrigues, que está completando hoje uma marca de seca. 3 meses sem marcar um gol com a camisa estrelada. O último gol dele foi no empate contra o Bahia, 2-2 em Salvador, dia 10 de junho, 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Detalhe que o BR9 chegou aí no segundo semestre do ano passado, emprestado pelo Tombense. Aliás, o Cruzeiro tem 33% dos direitos econômicos do Bruno Rodrigues, tem interesse em comprar uma porcentagem maior, tem direito, né? Preferência nesta compra, ele está emprestado até o final desta temporada. E o que chama atenção, apesar desta seca de gols, é que os números dele do ano passado para esse ficaram ainda melhores. No ano passado, ele foi o cara da Série B do Brasil, ele fez 4 gols e 3 assistências. Este ano já são 8 gols e 6 assistências em 34 partidas. E a cabeça do Bruno Rodrigues, eu não sei se até mesmo a reserva em alguns jogos, últimos jogos, é em virtude da proposta que ele teria ou não recebido lá do futebol saudita, do Al Tawon. E também ele teve uma proposta do futebol russo, mas a que balançou mais foi essa do futebol saudita. As conversas acabaram não avançando, teria um salário lá milionário, mas a janela de transferências para o futebol saudita fechou na última quinta-feira, feriado 7 de setembro. Então, isso quer dizer que, a partir de agora, o foco dele é tão somente o Cruzeiro, pelo menos até dezembro. Então ele tem tudo para agora com a cabeça no lugar, não vai sair, tem que ficar no Cruzeiro até o final do ano, para ele desempenhar ainda mais este papel de principal jogador do elenco celeste. Até mesmo, Romano, um recorte aqui que eu fiz ali com o nosso Léo na geral, sobre artilharia do Cruzeiro. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem o 3º pior ataque, apesar de criar muito, a gente vem falando muito nisso. Perde-se muitos gols. Dos 20 gols do Cruzeiro, 19 por conta do seu elenco e 1 gol contra. Foi aquele gol do Rafinha, lateral de São Paulo, Cruzeiro e São Paulo, no dia 24 de junho, pela 12ª rodada. Esse foi o único gol contra. Então o Wesley, por incrível que pareça, que perde bastante gols, é o artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão, tem 4 gols. Aí na sequência tem o Bruno Rodrigues e o Gilberto com 3, tem o Marlon e o Arthur Gomes com 2. O Arthur Gomes chegou e já está aí, né? Brigando por artilharia no Cruzeiro. E com um gol, uma turma. O Papagaio, o Rafael Elias, o Machadão, o Ramiro, que não joga há muito tempo, está machucado, o Dourado, que já deixou o Cruzeiro, e o Lucas Oliveira. E para fechar essa conta aqui dos gols, 6 marcados com a perna esquerda, 8 com a perna direita, 5 gols de cabeça e 1 gol contra. Então esse é o recorte, o retrato do ataque do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro. Mas Emerson Romano, apesar de não estar vivendo um momento tão legal quanto já viveu, embora tenha sido titular, né, contra o Bragantino, o BR9 é o principal jogador e hoje completando esse jejum incômodo de 3 meses sem balançar as redes dos adversários. Romano. Eu acho que essa situação, Ale, é igual, o jogador é igual Lua, né? Fase, né? Eu acho que são vários jogadores. Ele já mostrou que tem potencial, né? São vários jogadores que passam por isso, principalmente jogadores de ataque, né? Fundamentalmente centroavante. Ontem, inclusive, a gente viu o Richarlison chorando no banco porque não conseguiu colocar a bola para dentro da casinha, né? E o Bruno, eu acho que ele tem muito crédito, pelo menos na minha avaliação, porque ele foi durante um bom tempo o principal jogador do time. Acho que essa função, acho que esse status, se é que ele existe, ele cai agora no colo do Lucas Silva, né? Que tem comandado o time, tem sido um líder técnico e também no vestiário. Mas, de qualquer forma, é um jogador que, para mim, tem muito crédito e tem toda a condição do mundo de agora, pensando única e exclusivamente no Cruzeiro, de voltar a jogar o seu grande futebol. E, inclusive, o Edu, com o treinador anterior, tinha até essa dúvida aonde vai jogar o Bruno Henrique, o Bruno Rodrigues, onde ele vai entrar nesse time. Agora o pepino está na mão do Zé Ricardo, né? O Fabrício veio trazendo alguns números. E aí eu tive curiosidade de abrir aqui os jogos do Cruzeiro. Do Fortaleza para cá, o Cruzeiro perdeu por 1-0 pro Fortaleza.
O Cruzeiro marcou 3 gols. O jogo contra o Fortaleza foi dia 21 de junho. 21 de junho. De lá para cá, o Cruzeiro marcou 3 gols. Um contra, um do Machado de falta e um do Papagaio. É um negócio maluco. Aliás, sem contar com o jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, o Cruzeiro marcou 3. Então são 6 gols. Vamos lá. Você falou aí do Arthur Gomes, que chegou marcando 2 gols. Já tem 40 dias que ele não marca. Chegou fazendo 2 gols. Fez 2, já tem 40 dias que ele não marca. O Papagaio marcou contra o Corinthians. Então, desde junho, do jogo contra o Fortaleza, são 6 gols do Cruzeiro, 3 no mesmo jogo. Os outros 3 são um contra, um de falta do Machado e um gol, com bola rolando. Então, fica muito claro qual é o problema desse time, que tem a defesa entre as melhores do campeonato e que tem o 17º ataque. Desequilíbrio, né? O Bruno Rodrigues não faz gol há 3 meses. Não é uma exclusividade do Bruno Rodrigues. Do setor, né? É o setor. É o pior ataque mandante. Impressionante. Não dá pra gente apontar pra um. O Bruno Rodrigues não faz há 3 meses, o Arthur Gomes, que chegou metendo 2 gols, já não faz há 40 dias. O Papagaio tem 1 gol, o Gilberto não faz há 200 anos, o Henrique Dourado saiu sem fazer, praticamente. O Wesley não faz gol também, acho que desde o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele fez aquele gol, então já tem 40 dias também. É um problema do setor ofensivo do Cruzeiro, que, pasmem, cria boas chances de gol, chances claras, e não consegue converter. É um problema sério para o Zé Ricardo, porque ele pegou um time que cria e um time que não faz gol, e um time que defende bem e que está caindo na tabela do Campeonato Brasileiro, porque lá na frente a turma ou falta confiança, ou falta qualidade técnica, ou é erro na hora da decisão, da tomada de decisão. Então é um problema muito sério do Cruzeiro do meio para frente. O Alê citou aí como mandante, a coisa ainda pior, que a gente falou desse jogo contra o Atlético Paranaense, foi lá. O gol do Machado de falta foi lá. Contra o Vasco, né? Exatamente. Se você traz para cá, a situação piora e piora muito. O Edu, o número do Cruzeiro como mandante no Mineirão em 6 jogos, 1 gol marcado, nenhuma vitória. Impressionante. 1 gol do Papagaio contra o Corinthians. O Cruzeiro só foi fazer gol no Mineirão em 2023 em agosto. Claro, muito porque não jogou no Mineirão. Tinha uma casa. Mas já tem 6 jogos e apenas 1 gol marcado. Então isso explica muito da atual temporada do Cruzeiro, do momento, da falta de vitórias nos últimos 8 jogos. Quem não faz gol pode até não perder alguns jogos, mas não vence nenhum. É verdade. Esse desequilíbrio é o grande desafio que o Zé Ricardo vai ter pela frente agora no Cruzeiro, Ale? O Zé tem uma coisa, né? O Zé, o trabalho dele é marcado por arrumar o time defensivamente, né? O Zé tem essa característica. Trabalhar com a molecada, ele trabalha muito bem, foi das categorias de base, foi inclusive treinador de futsal, e ele tem essa característica de arrumar o sistema defensivo. Agora, eu acho que isso tem muito mais a ver com aquilo que a gente estava conversando da fase e tal, porque o mais difícil é criar, o Edu falou, o time cria, só que precisa de 12 oportunidades para colocar a bola dentro da casinha, né? Então, acho que é passar um pouco mais de tranquilidade, porque o treinamento existe, evidentemente, o torcedor não pensa que eles não estão vendo que o time não faz gol e não treina finalização. Treina muito, espero que em situação de jogo, mas eu acho que é de fase mesmo, essa bola começar a entrar e o Cruzeiro vai reencontrar o caminho das vitórias. Toda vez que eu ouço isso que o Ale falou, é difícil de entender. E o Ale tem razão. Os últimos trabalhos, né, Ale, do Zé Ricardo, é de arrumar um sistema defensivo e em vários jogos jogar ali por um gol, por uma bola. E ele chega num time que estava com um sistema defensivo, pelos números, organizadinho, algumas falhas individuais. Ele perdeu muito jogo com falha individual, tomou muito gol com falha individual. Foi eliminado na Copa do Brasil com uma falha individual. Né? Aí chega um treinador que nos últimos trabalhos foi bem no sistema defensivo e tinha dificuldade no ofensivo, jogava ali por um gol. Aí ele chega num time que tem dificuldade no ofensivo, que não marca e cria muito e estava relativamente bem no defensivo. Será que ele seria o nome correto para a atual situação do Cruzeiro? Não sei. Aí eu vou reviver aqui dos grandes nomes do jornalismo brasileiro que infelizmente nos deixou. Interrogação. Roberto Avalone.